minha última aula de hoje de manhã. Ok? Então, eu vou passar aqui para a gente compartilhar meus slides. Já coloquei os slides no Google, no Classroom, já está lá. Quem quiser acompanhar por eles, né, estudar por eles estão todos lá. Tudo bem? Estão vendo a tela compartilhada? Está todo mundo conseguindo ver? Ótimo. Tá vendo? Bom, estávamos falando de coordenadas geográficas. Ficou alguma dúvida em relação a como localizar uma coordenada geográfica? Né? Eu pedi para vocês hoje, no vestibular, o Enem, pedi para vocês encontrarem as coordenadas geográficas de qualquer ponto na Terra, vocês vão conseguir? Ou tem que recapitular alguma coisa aqui em relação a isso ainda? Ficou alguma dúvida? Tem como você fazer só de novo? Porque eu me confundi um pouquinho. Eu não decorei Claro. 100%, eu acho. Claro, tem sim. Vamos lá, olha só. Aqui eu acho que eu vou conseguir fazer até de uma maneira melhor. Veja bem, temos aqui então 5 pontos, né? Ponto A até o ponto E, ok? Então, para a gente conseguir ver uma localização, para a gente conseguir definir uma coordenada geográfica, a gente tem que colocar os graus de latitude, norte ou sul, tá? E depois colocar os graus de longitude, leste e oeste. Por exemplo, nosso ponto A, ok? Ponto A. Nosso ponto A aqui, olha só. O ponto A, primeira coisa que a gente consegue visualizar, ele está em qual hemisfério? Hemisfério sul. Todo mundo concorda que ele está no hemisfério sul? Todo mundo está visualizando o ponto A perfeitamente? Uhum. Certo? Esse ponto A está no hemisfério sul. Beleza. Se a gente vê, ele está, olha só, aqui, ó. Agora eu consigo desenhar. Ó, de manhã eu não estava conseguindo. Ele está o quê? A 60 graus sul. Tá? Então, a gente coloca a nossa latitude aqui. Olha só, a primeira tarefa da gente colocar é a nossa latitude, que eu coloquei aqui 60 graus, acompanhado em qual hemisfério que ele está. Que no caso do ponto A é o sul. Beleza? Depois a gente passa para a nossa longitude. A nossa longitude, olha só, está aqui agora a distância em relação ao meridiano de Greenwich, que também está a 60 graus. Né? Porém, ao invés de ser 60 graus ou sul ou norte, a gente tem que definir se é leste ou oeste. Né? Sabendo que aqui é leste, aqui é aqui é oeste, aqui é leste, aqui é norte e aqui é sul. Né? Então, olha só, a gente tem a divisão aqui, olha só, aqui é a divisão, né? Eu vou fazer de outra cor para ficar mais diferenciado. A gente tem aqui o nosso meridiano de Greenwich, o nosso Equador, ok? O meridiano de Greenwich define como o hemisfério ocidental, o hemisfério oriental, ou então o oeste e leste, né? E a gente sabe que o ponto A, ele está no oeste, né? Então, além da gente colocar aqui os nossos 60 graus, que é a distância dele, né? A distância em graus dele do meridiano de Greenwich, a gente tem que colocar também que ele está no hemisfério oeste. Tudo bem? Então, ficou 60 graus sul e 60 graus oeste. Né? Bom, aqui mais um, para a gente não confundir. Eu apaguei coisa que não devia apagar. Tá, mas vamos mais um aqui. Ó. Vou escolher um outro ponto, né? Não vou colocar nenhum desses que já está aqui, tá? Só para a gente fazer uma diferenciação. Olha só, esse ponto aqui que eu coloquei aqui em vermelho, tá? Vou chamar ele ponto F. Qual que seria as coordenadas geográficas deste ponto? Ponto F. Alguém arrisca? Deixa eu ver no chat. Como é que ficaria? Deixa eu tentar ao vivo. 45 sul, 60 oeste? 45 Não. sul e 60 Leste. né? 60 o leste pode ser o L, que é de leste, ou então representado por E também, tá? Em oeste. Ok? Então, coordenada geográfica é assim. Lembrando, gente, que nem sempre coordenada geográfica, na verdade, na grande maioria das vezes, vai ser representado só pela unidade de grau. Né? A gente sabe que a unidade de ângulos, né, a gente tem graus, minutos e segundos. Né? Então, para uma localização ser mais exata, a gente vai ter graus, minutos e segundos. Tá? E nunca vai ser redondinho da forma que está aqui, não. Tá? Só em alguns pontos, que são esses pontos que a gente tem um cruzamento certinho desses meridianos e paralelos que estão em graus redondos. E para eu voltar aqui, a gente tinha falado sobre este conceito que eu vou falar agora, para a gente recapitular, o conceito do tipo Terra.
tá? Então, veja bem, eu tinha pulado, tinha esquecido de falar sobre isso daqui, ó, tá? O que seria uma antípoda? É uma palavra um pouco diferente, mas um conceito muito simples, tá? Eu tinha na minha ideia que se eu cavasse um buraco aqui no Brasil, eu ia varar no Japão. Eu acho que todo mundo já ouviu isso. Pronto, se eu puder hoje varar do outro lado da Terra, qual seria o ponto, eu que estou aqui na cidade de Ipatinga, Minas Gerais, por exemplo, qual que seria este ponto que eu iria cavar, qual ponto da Terra que varar, né, que ia chegar lá do outro lado se eu fizesse um buraco, né? Ou então, melhor, né, a comparação pode ser facilmente mais vista, da laranja, né, voltando com um paradoxo não, com a comparação da laranja. Se a Terra fosse uma laranja e eu pegasse um lápis ou um palito de churrasco e furasse essa laranja, iam ter 2 pontos furando a hemisfera. Um ponto é a antípoda do outro. Tá? E como é que a gente encontra essa antípoda? Tá? Por exemplo, vamos aqui, ó, eu tenho o ponto A. Vou utilizar o ponto A de novo. Tá? Vou utilizar o ponto A e eu quero encontrar a antípoda. A gente viu que o ponto A tem a coordenada geográfica 60 graus sul, 60 graus oeste. Né? Agora, como é que faz para encontrar a nossa antípoda? Ok? Tá aqui, olha só, a regrinha para a gente encontrar a nossa antípoda. Para a latitude, é simplesmente inverter os valores, inverter os hemisférios. Tá? Se o hemisfério era sul, a nossa antípoda, vou colocar aqui, conceito de matemática, elevado a menos 1, que é o inverso, tá? Seria o quê? 60 graus norte. Tá? A nossa latitude é simplesmente inverter o nosso hemisfério. Né? De sul passa para norte. Tá? Porém, a nossa longitude não basta inverter. A gente tem que fazer o quê? Subtrair 180 do valor que era anteriormente. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 180 graus menos a nossa longitude, que era 60, 180 graus menos 60 graus vai ser o quê? 120. Correto? Então, a antípoda do ponto A é o valor, o ponto 70 graus norte e 120 graus leste. Subtrai 108 do grau que era, né? E inverte o hemisfério. Ok? Tudo bem? Entenderam como é que faz para encontrar a antípoda? Sim, sim. Vou encontrar a antípoda. Qual que seria a antípoda, por exemplo, na verdade, as coordenadas geográficas e a antípoda, tipo aqui, a hora em verde. Ok? Vamos lá, treinar. Vou apagar aqui embaixo. Qual que seria a primeira coordenada geográfica, né? Primeiro, vamos encontrar a coordenada geográfica inicialmente, depois a antípoda deste ponto. E tem a risca. Eu não tô vendo qual ponto que é. Ponto G, não é? É o ponto G. Ah, tá de verde, eu E não tô olha só conseguindo que chegar direito, apareceu aí. peraí. Vai Tá de verdinho. tá Conseguiu ver? 30 graus norte, 150 oeste. 30 graus. A antípoda vai ser 30 graus 30 sul e 150 no leste? graus sul. Aí você errou. Você lembra que eu falei que a longitude não é simplesmente trocar nosso hemisfério, a gente tem que fazer uma continha antes. E essa continha é o quê? Confundi então. 180 sempre, tá? 180 menos a nossa, certo? Então vai ser 180 graus, que é tipo uma forma que a gente tem que fazer menos a nossa longitude anterior, né? 180, 150 é igual a 30 graus. Então, olha só, a antípoda do ponto G, que eu vou chamar de G elevado a menos 1, tá? Vai ser 30 graus sul e 30 graus leste. Ok? Todo mundo entendeu o conceito? Eu lembrei da regra, mas eu falei em matemática, como desculpa. encontra a Orim me perdoa. Isso bem, muito bem. Problemas. Olha lá, então, hein? 30 graus sul e 30 graus leste. Ok? Não, tudo bem. Tenho certeza que, na verdade. Pois bem, como eu falei, a gente tem a coordenada, ela nem sempre vai estar em graus exatos da maneira que a gente está trabalhando aqui, né? Então,
quando a gente tiver uma coordenada geográfica que tem graus, minutos e segundos, vocês vão ter que relembrar, e se não souberem, eu vou pedir para o Olho em algum momento e trabalhar isso com vocês, é a operação de ângulos. Né? Quando a gente tem operação de graus, minutos e segundos, para a gente trabalhar isso, não é uma operação que a gente faz de uma maneira comum. Né? Apesar de ser bem simples também, não é difícil, a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente está fazendo operações de ângulos, minutos e segundos. Ok? Então, vou continuar. Já falei sobre os extremos do Brasil, né? E agora a gente vai falar dos nossos movimentos, dos movimentos que a Terra tem, ok? E antes de tudo, olha só, essa frase bastante interessante que a gente tem aí no início dos slides. Tudo está se movimentando. Os planetas do Sistema Solar, os milhões de estrelas e todas as infinitas galáxias do universo. Okay? Isso é bastante interessante, que a gente lembra um pouco lá da física. Não sei se vocês já estão trabalhando na física, os movimentos retilíneos uniformes, movimento retilíneo uniformemente variável. Vocês abordam um conceito que movimento é algo relativo. Né? A gente pode estar parado para algum referencial, porém, para algum outro referencial, nós estamos em movimento. Né? Então, de certa forma, a gente pode falar que absolutamente tudo, em todos os momentos, em todos os tempos, estão movimentando. Basta a gente escolher o referencial certo para isso. Tá? E se a gente escolher o referencial Sol, tudo que está na Terra, mesmo aquilo que está parado, sei lá, uma montanha que está parada, está em movimento, né? Com o referencial Sol. Então, essa frase aí que está no início dos slides está falando isso, tá? Temos na Terra basicamente dois tipos de movimento: movimento de translação e movimento de rotação. Bem simples, né? O movimento de rotação é aquele que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, que é este primeiro que está à minha esquerda, em cerca de 108 mil quilômetros por hora, né? Uma velocidade gigante. E o movimento de rotação minto, falei errado, já estou aqui, ó. Translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, tá? Que ocorre em 108 mil quilômetros por hora. E o de rotação é o que a Terra faz em torno do seu eixo. Né? E esse movimento de rotação garante a diferença entre dias e noites que a gente tem aqui na Terra. Ok? Para mim já saber, são conceitos bem simples. Tá? Então, continuando nesses conceitos, a gente sabe que a gente utiliza que o movimento de rotação, que é a duração do dia, seja 24 horas, mas na verdade não é exatamente 24 horas. Né? O movimento de rotação ele ocorre, olha só, ele demora 23 horas, 56 minutos e 4,09 segundos para acontecer. Né? A gente arredonda 24 horas para deixar mais exato. Seria muito complicado se o dia, se a gente considerasse que um dia não vale 24 horas e sim 23 horas, 56 minutos e 4,0 segundos. Ok? Da mesma forma que o movimento de translação não ocorre de 365 dias exatos. Né? Um ano, na verdade, né, que é o tempo que a Terra demora para dar um giro completo em torno do Sol, demora 365 dias e 6 horas. Que é aí que justifica os nossos anos bissextos. Por exemplo, no ano que a gente está, né, o ano de 2020 é o bissexto. Tá? Porque a cada 4 anos a gente aumenta um dia no mês de fevereiro, né, que é o 29 de fevereiro, para compensar essas 6 horas que ficaram para trás durante os últimos 4 anos. Tá? Então, os anos bissextos ocorrem de 4 em 4 anos, tá? Com exceção, muita pouca gente sabe disso, tá? Os anos bissextos são os múltiplos de 100 e não múltiplos. E olha só o que está escrito aqui, ó. Os anos bissextos acontecem de 4 em 4 anos, porém eles têm uma exceção. Quando eles são múltiplos de 100 e não são múltiplos de 400, eles não são bissextos. Por exemplo, o ano 2000. O ano 2000, apesar de 4 anos antes eles terem sido bissexto, ele ter sido, né, um ano bissexto, no ano 2000 ele não foi considerado bissexto, por causa de umas loucuras matemáticas aí, eu deixo para vocês procurarem saber depois, mas basicamente isso só vai ocorrer, né, que em um ano não vai ser bissexto, quando na verdade ele deveria ser a cada 400 anos, tá? De certa forma, de modo geral, de 4 em 4 anos vai ser bissexto, tá? Em 2024, por exemplo, teremos um outro ano bissexto, tá? E aí a gente também
junto com o conceito de translação, a gente tem um conceito de periélio e afélio. Tá? O periélio seria o quê? O período que a Terra está mais próximo do Sol, né? Periélio de perto, né? A gente pode associar dessa forma, é o período que a Terra está mais próximo do Sol, e o afélio é o período que a Terra está mais afastada do Sol. Né? Então é bem fácil de gravar periélio de perto, afélio de afastado, né? São esses períodos. Já que a gente sabe que a Terra ela gira em torno do Sol e não é em uma circunferência perfeita. Né? A Terra gira em torno do Sol em uma elipse, né? Um formato mais oval. Ok? Mais cedo, eu tinha falado do eixo de rotação, do eixo de inclinação da Terra. A gente tem aqui essa figura, olha só, o eixo de inclinação da Terra é 23 graus e 27 minutos. Tá? Que é exatamente a justificativa do porquê os trópicos ficam neste grau norte e neste grau sul. Tá? É devido ao eixo de rotação da Terra. Ok? Alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Pois bem, aí a gente começa a falar das estações dos anos. Lá a gente sabe que a gente tem 4 estações dos anos: outono, inverno, verão, primavera. E por quê? Gostaria de saber do porquê, se vocês sabem do porquê existem essas estações dos anos, por que elas existem. Já ouviram falar do porquê elas existem? Ou pergunta, existem estações dos anos em outros planetas? Alguém sabe? Aí, eu lembro que é por causa da inclinação mesmo, né? Que faz no Sol. Eu lembro da Muito bem. inclinação só, que faz, tipo, o verão é Exatamente. quando o tropical Exatamente. tá mais perto do Sol, não é? Alguma coisa assim? Aí que você se engana, tá? Muitos acham que as estações dos anos estão associadas com isso daqui que eu acabei de falar, do Pierre e do Félix. Tem gente que acha que o verão é quando a Terra está próxima ao Sol e o inverno é quando a Terra está longe do Sol. Não. O periélio e o afélio, apesar de muitos acharem, eles não influenciam significativamente na temperatura da Terra e muito menos nas estações dos anos. Tá? Eles não influenciam. O que influencia nas estações dos anos é o eixo de rotação, de inclinação da Terra. Ok? O eixo de inclinação da Terra, que, como eu disse, é 23 graus e 27, que faz com que aconteça as estações dos anos. Tá? E a minha pergunta foi, nos outros planetas existem estações dos anos? Sim, acho que tem uma slide sobre isso daqui, deixa eu ver. Coloquei não, em algum outro lugar. Outros planetas, quanto maior é a minha inclinação, quanto maior é meu eixo de inclinação de um planeta, maior vai ser a diferença entre as estações dos anos, ok? Então, um planeta, por exemplo, se eu não me engano, que é o Urano, que é o eixo de inclinação dele, o ângulo de inclinação do Urano é um ângulo muito alto, eu acho que chega a quase 90 graus. As estações dos anos neste planeta são muito diferentes, né? Elas demoram muito tempo para virar, para mudar, né? Ou seja, o verão demora muito tempo para acontecer, o inverno demora muito tempo para acontecer, né? As estações duram mais. Tá? Eu já vi até em algum lugar assim, uma informação, uma curiosidade, não tenho certeza sobre isso, né? Discutindo sobre Game of Thrones, o planeta de Game of Thrones. A gente, alguns né, fãs falam que aquilo tudo não está acontecendo na Terra, e muitos dizem que o planeta que aquela história se passa é um planeta que tem a inclinação muito alta, maior do que o da Terra. Por isso que o inverno demora muito para chegar e o verão também acontece e fica muito tempo para voltar, né, para uma estação virar a outra. Tá? Não, Game of Thrones, eu sou eu gosto de dar durante essa aula, porque muitos gostavam, né, gostam de Game of Thrones, então é algo de se pensar. Tudo bem? Bom, aí deixa eu ver, o Matheus falou em relação às estações dos anos. Temos que 2 hemisférios, que é dividido pela linha do Equador, o norte e sul. Você tem que entender que as estações dos anos são diferentes nos hemisférios. Tá? Enquanto no hemisfério norte, quando no hemisfério norte for verão, aqui no hemisfério sul será inverno. Quando no hemisfério norte for primavera, aqui no hemisfério norte vai ser outono. E assim vice-versa. Tá? Então a gente tem, olha só aqui, os nossos famosos solstícios e equinócios. Né? Não sei se já ouviram falar desses
solstícios e equinócios. O que é que são esses solstícios e equinócios? Tá? Eles acontecem, eles existem, é um fenômeno que existe devido ao movimento de translação e à inclinação da Terra, tá? E eles ocorrem, eles são, na verdade, né, o solstício e o equinócio são o primeiro dia de cada estação do ano. Beleza? Olha só, veja bem, a gente tem solstício de verão e solstício de inverno. Eu não sei qual slide vocês estão vendo. Qual slide vocês estão vendo? Porque eu estou achando que está aparecendo um para mim. Eu estou vendo um aqui na tela 1, mas para vocês estão aparecendo outros. Qual que vocês estão vendo? De uma tabela? Ou de um mapa? Estou vendo a tabela. Pois é, que estranho. Para gente que eu estou mexendo, não está a tabela, tá outro. Não tá com a mesma sincronia. Eu gostaria que vocês vissem. Tá meio. É porque eu tô vendo sendo compartilhado aqui, tá meio partido. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Aqui pra mim tá no meio também. É que tá meio que travando um pouco. Tipo, se assim a página, sabe? Mas eu acho, ó, aí agora tá no Entendi. solstício. Eu gostaria que Nossa. vocês tivessem. Isso. É isso que eu gostaria que vocês vissem. Mas é porque eu tô vendo pelo meu computador também. Eu dou aula no tablet, tô vendo pelo computador. Aí não tava na maneira que eu achei que tava, não. Por isso que eu achei estranho. Não, mas enfim. Mas tá apresentando legal agora. Beleza. Então, se der algum problema, vocês avisam. Então, a gente tem, voltando a gente falando do solstício e equinócio, que são os primeiros dias das estações dos anos, sendo que os solstícios são os primeiros dias do verão e do inverno, e os equinócios são os primeiros dias, é o primeiro dia, na verdade, do outono e da primavera. Beleza? Então, veja bem. Vou ver se vou colocar para que eu escrever. Então, vamos começar aqui, olha só. Vou colocar aqui de verde, estou circulando de verde. Veja bem, esse dia que acabei de circular é o solstício, tá? 21 de dezembro. Todo dia 21 de dezembro ou 22, tá? Acontece ou dia 21 ou 22 de dezembro, acontece o solstício, tá? Sendo que, pra gente, aqui vai estar começando qual estação do ano? O verão, ok? Se está começando pra gente o verão, para o hemisfério norte está acontecendo o inverno, está começando o inverno. Então, para a gente é solstício de verão e para o hemisfério norte é solstício de inverno, ok? Esse dia, que é o solstício, ele tem uma característica bastante interessante também que deve ser compartilhada, deve ser aprendida, é que no solstício de verão é considerado o dia onde que há a maior incidência de luz. É onde que o período diurno, é maior em relação à noite, tá? A gente tem que o dia é maior do que a noite nesse primeiro dia, que é 21 de dezembro, para o hemisfério sul, né? Do verão. Já para o hemisfério norte acontece o contrário, tá? Como para eles é o primeiro dia de inverno, este dia, né, 21 de dezembro, é considerado a noite mais longa, né? A noite vai durar mais do que o dia, tá? O dia 21 de dezembro. Beleza. A Terra vai continuar o seu período de translação, né, sua trajetória de translação, e vai até que chega, que eu vou aqui circular de verde também, agora, o dia 21 ou 22 de março, que acontece o equinócio, tá? O equinócio, que para a gente vai ser o equinócio de outono, e para eles vai ser o equinócio de primavera, que é o primeiro dia dessas estações dos anos. Tá? Neste dia, em relação à iluminação do dia, né, normalmente não, acontece que o dia tem a mesma duração que a noite. Tá? Diferentemente dos solstícios, as características principais do equinócio é que o dia tem a mesma duração que a noite. Ok? A gente vai ver mais sobre isso, mas essas são as principais características até então. Depois, né, a Terra vai continuar com o seu movimento de translação, ela vai chegar no dia 21 ou 22 de junho, que vai ser a característica, vai ser o outro solstício, tá? Vai ser o segundo solstício, ou o primeiro, não sei, depende do ponto de referência também, tá? Que já pra gente vai começar o inverno, que é o meio do ano, né? O inverno pra gente começa em junho, dia 21 ou 22 de junho, e pro hemisfério norte vai começar o verão, tá? Neste dia, pra gente, no hemisfério sul, é considerado a noite mais longa, né? A noite
dura mais do que o dia, e para o hemisfério norte, o inverso, o dia dura mais do que a noite. E, por fim, a Terra vai andar mais um pouco, né, e vai chegar no segundo equinócio, que vai acontecer entre os dias 22 e 23 de setembro, ok? Que aí acontece o início da primavera e do outono. Tá? Para a gente vai começar o outono, para o hemisfério sul, o outono, e para o norte, né, para o hemisfério norte, vai começar a primavera. Ok? Tudo bem até aqui? Todo mundo ouvindo? Professor, só recapitula a translação e rotação de novo, porque eu confundo um pouco. Você falou e já não Ok. fiquei com certeza, mas... Veja bem, sem problema. A gente tem a translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, que ele demora aproximadamente 365 dias, tá? Que a gente considera como um ano, mas na verdade, o período dele, né, o tempo que ele demora certo, é 365 dias e 6 horas, tá? Que aí que é o que justificativa para os anos bissextos. Né? Os anos bissextos são anos que têm 366 dias, eles acontecem a cada 4 anos. Tá? Ele é adicionado um dia em fevereiro, né? Que é o famoso 29 de fevereiro. Esse é o movimento de translação. Já o de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, tá? Que demora aproximadamente 24 horas, mas na verdade o tempo certo e correto é 23 horas, 56 minutos e 4,09 segundos. Tá? E essa que é a diferença de translação e de Tá, obrigado, rotação. professor. Certo? Certinho. Sem problema. Então, olha só, falamos agora da justificativa de como ocorre, né, da explicação de como ocorrem as estações dos anos, tá? Lembrando que o conceito mais simples e mais básico que a gente tem quando a gente está falando de estação do ano é que, enquanto no hemisfério norte é uma estação, no hemisfério sul é uma estação oposta, né? Considerando estações opostas do verão e o inverno e a primavera e o outono. Né? Enquanto no hemisfério norte é primavera, no hemisfério sul é outono, enquanto no hemisfério sul é primavera, é verão, no hemisfério norte é inverno. E assim é o inverso, né? Respectivamente. Tá? Da maneira que está na tabela. Okay? Aqui, ó, a gente consegue ver aqui na. A ver do Como é que é? Eu não ouvi? ficar só de dia ou só de noite, né? Como é que É um é? movimento que tem a ver com a só de dia. É esse movimento que tem a ver com o país ficar só de dia ou só de noite, né? Um país, sim. Veja bem, ó, deixa eu ver se tem, eu vou chegar lá ainda. O que acontece? Quando a gente tem um afastamento muito grande da linha do Equador, ou seja, perto dos polos, né, quanto mais distante da linha do Equador a gente tem, maior vai ser a diferença entre os dias e as noites, tá? Por exemplo, nós moramos em uma região tropical, né, que está numa região tropical que está entre os trópicos. Ou seja, é uma região onde está muito próximo ainda da linha do Equador. Eu, por exemplo, estou apenas a 19 graus de distância da linha do Equador. Né? Vocês que estão em São Paulo, considerando que está todo mundo em São Paulo, deve estar um pouco mais. Tá? Por isso, a gente não consegue ver uma grande diferença entre os dias e as noites. Elas são praticamente iguais. Né? O tempo de duração dos dias e o tempo de duração das noites. Se o Lucas está falando alguma coisa, eu não estou escutando. Parece que ele está querendo dizer. Não tô não, Eu professor. não consegui escutar o Lucas Campos, está dando só um ruim. Ok. É porque parecia que estava falando alguma coisa, estava dando ruído vindo de você, mas tudo bem. Mas voltando, quanto mais distante da linha do Equador, mais vai ser a diferença entre dias e noites. Né? Então vocês já devem ter ouvido falar que lá nos Estados Unidos, eles estão em uma média latitude, né? Ou seja, eles são em uma certa distância, uma distância considerável do Equador. Lá a gente vai ter muito claro a diferença entre o período diurno e o período noturno. Ok? E isso é intensificado ainda mais durante o inverno e durante o verão. Durante o verão, lá, os dias vão ser muito distantes, vão ser muito longos e as noites muito curtas. Tá? E durante o inverno, inverte. Né? As noites serão muito longas e os dias serão muito curtos. Tá? Isso que acontece devido à distância da Equador, né? O grau latitude, que também a gente pode dizer, e também por influência das estações dos anos, ok? Eu consegui ver isso de forma bastante clara. Ano passado eu fiz uma viagem para os Estados Unidos
em Boston, e eu fiquei lá durante 6 meses durante o meio do ano, né? Eu cheguei lá em maio e voltei em outubro, tá? E eu consegui ver muito, muito claramente que o tempo que eu estava lá, que foi durante parte do verão, 20 dias demorava muito tempo. Eu acordava 4 horas da manhã, já estava de dia. E demorava muito tempo para anoitecer, né? Ia anoitecer lá por volta das 9 horas da noite, ok? Então, isso aconteceu por quê? Porque eu estava muito distante da linha do Equador, porque eu estava né? Eu estava lá durante o período de verão. Se eu tivesse ficado um pouco mais lá, né, se eu tivesse continuado lá depois de outubro, né, entrado no mês de dezembro, janeiro, fevereiro, eu teria visto que lá ia acontecer o inverso, que eu ia pegar o inverno, né, eu ia pegar neve, eu ia pegar frio, e eu ia também ver que as noites iam ter mais duração do que os dias. Né? O que ia acontecer? Eu ia acordar e estaria de noite, ia demorar um pouco para amanhecer, e ao mesmo tempo que ia demorar muito para amanhecer, iria anoitecer muito rapidamente também. Vai acontecer com maior diferença à medida que eu vou afastando dessa dor. Da forma que chega algum ponto que a gente tem o famoso sol da meia-noite. Eu coloquei alguns slides sobre isso daqui, olha só. Já falando do sol da meia-noite, a gente vai ter alguns pontos que a gente vai ter o sol da meia-noite. Tá? Que durante o verão, né, em alguns pontos da Terra que estão acima dos polos, né, que é acima de 76 graus e 33 minutos, eu acho que os slides não estão conexos, não estão sincronizados de novo. Estou falando da minha slide, não está no que eu gostaria que estivesse. É isso. Aqui está apresentando coisa de círculo polar em um dia do ano, 24 horas de escuridão. Sim, eu estou vendo. Eu queria o próximo slide, não este. Apesar que esse também que está aí está um pouco relacionado a isso. Mas então a gente consegue visualizar isso daí, olha só, que à medida que a gente vai aumentando a nossa latitude, ou seja, à medida que a gente vai chegando próximo aos polos, que o exemplo da foto aqui, Polo Norte, a diferença entre o tempo de dia e o tempo de noite vão se intensificando, ok? Sendo que no verão, em algum momento do verão, ok, para o hemisfério norte, vai chegar um ponto que vai ter dia que vai ser simplesmente luz, vai ser simplesmente diurno, né? Dia no sentido 24 horas, vai ser simplesmente dia o tempo todo, no sentido luz solar o tempo todo, tá? Que é aí que acontece o fenômeno do sol da meia-noite, que, né, que meia-noite a gente consegue ver o sol, a gente consegue ver a luz do sol, tá? Que são os pontos da Terra que são muito distantes do Equador, tá? Fazendo com que a gente tenha diferença entre o período diurno e o período noturno. Tá? E da mesma forma que acontece no Polo Norte, acontece no Polo Sul. Beleza? Outro fenômeno que também acontece por essa inclinação da Terra é a aurora polar, né, e a aurora boreal. Tá? A aurora boreal e a aurora austral, sendo que a boreal acontece no hemisfério norte e a aurora austral acontece no hemisfério sul. Né? E isso também se deve por conta do eixo de inclinação da Terra e alguns fenômenos físicos que ocorrem com a incidência da luz solar aqui na Terra. Tá? Mas voltando aqui, a gente ainda falando de equinócio e de solstício, que são fatos muito, muito importantes. Tá? Por que ocorre essa questão? Veja bem, olha só, inverno e verão. A gente tem o inverno e verão, que é a Terra no dia 21, início, né, dessas estações anos, que é a Terra no dia 21 de dezembro e a Terra no dia 21 de junho, ok? Veja bem, quando a gente tem aqui essa imagem, agora está sincronizado certinho. Quando a gente tem essa imagem que está aí à esquerda, a gente vê que a incidência maior do eixo da luz solar, ok? Está mais sobre o quê? Sobre o Polo Sul. Veja bem, o Polo Sul está mais iluminado. Olha a iluminação que eu estou colocando aqui, olha só. Ela está mais iluminada em relação ao Polo Norte. Tá? E por isso faz com que no dia 21 de dezembro, no hemisfério sul, e inverno no hemisfério norte. Ok? Por isso, porque esse eixo de inclinação da Terra, né, a inclinação da Terra faz com que a luz solar se incida mais no hemisfério norte, ao temperatura em todos os períodos de verão, né?
isso acontece no hemisfério norte, tá? Porque a luz que está sendo, a luz do sol está chegando com menos intensidade, com menor quantidade no hemisfério norte, né? No caso do dia 20. Já no dia 21 de junho acontece o inverso. Né? O hemisfério norte agora, olha só, é o que está sendo iluminado, a área que ele está sendo que iluminado, neste caso, ao meio-dia, né? Que isso daí são fotos, como se fossem fotos, né? Representação de fotos tiradas ao meio-dia. Está sendo mais iluminado, né? O Sol está chegando com maior incidência no hemisfério norte, fazendo com que seja verão nesse hemisfério. Ok? Difícil escrever aqui, tá? Mas vocês vão entender. E inverno no hemisfério sul. Beleza? Isso são os solstícios de verão e de inverno que acontecem dia 21 de dezembro e 1 de junho. Tá? Aí a gente também tem os equinócios. Olha só, os equinócios, a incidência da luz do Sol está exatamente sobre o Equador, que a Terra está sendo iluminada igualmente. Tanto no sul e no hemisfério norte, está sendo igual. A área que está sendo iluminada é igual, tá? Fazendo com que os dias e as noites tenham tempos iguais, né? O período diurno e o período noturno tenha tempos iguais, de modo geral. Esses são o equinócio, de 22 ou 23 de setembro e 21 ou 20. Então, veja bem, nós que estamos aqui no hemisfério sul e nós estamos no inverno, né, que um mês aproximadamente, no dia 23 de setembro, a gente vai acabar o nosso inverno e vai começar nossa primavera. Né? Então, o próximo fenômeno de equinócio que vai acontecer dia 23 de setembro. Tá? 23 de setembro de 2020, a gente tem um equinócio que vai ser quando a luz solar vai estar iluminando exatamente o Equador e o período de dia ser o mesmo período da noite. Alguma dúvida até aqui? Tá tudo bem, galera? Estão me escutando, né? Acho que tá tranquilo, professor. Ó. Tá ótimo. Beleza. E olha só, temos ainda mais um tempo. Então, eu já falei um pouco do sol da meia-noite, falei das auroras polares, né, que são duas, a aurora boreal e a aurora austral, tá? Que ocorre nas zonas polares da Terra, Polo Norte e no Polo Sul. E aqui a gente continua com um pouco da explicação dos solstícios, né, dos solstícios e equinócios, tá? Veja bem, olha só, a gente tem primeiro o dia 21 e no dia 23 de março e setembro, respectivamente, vou colocar aqui, 21 e 23 de setembro. Esses dias, a gente vê que o Sol está exatamente, olha só, sobre a linha do Equador. Se a gente colocar aqui Equador, ó, ele está se incidindo, ele está exatamente sobre a linha do Equador, fazendo com que o período do dia e o da noite, né, o período diurno e noturno seja exatamente igual. Já o dia 23 de junho e dezembro, os nossos solstícios, tá? Consegue ver que aqui a gente tem o Sol, uma certa distância do Equador, tá? Aqui ele vai estar exatamente sobre os trópicos, eu esqueci de falar isso, tá? Quando a gente tem solstícios, o Sol, ao invés de estar se incidindo perpendicularmente exatamente sobre o Equador, ele vai estar se incidindo exatamente sobre os trópicos. Sendo que, quando é o dia 21 de março, que é quando começa... o dia 21 de março, não, o dia 22 de junho, que é quando começa o inverno para a gente, o Sol vai estar exatamente sobre o trópico de Câncer. Ok? E quando é dia 22 de dezembro, o Sol que é quando é verão para a gente, o Sol vai estar exatamente sob o trópico de Capricórnio. Um pouco difícil de escrever aqui, mas... Ok? Conseguem entender isso, galera?
Tá fácil, tá entendido? Alguma dúvida até Sim. aqui? Que tá ótimo por enquanto. Ótimo. Pois bem, aí a gente tem uma coisa bastante interessante, que é um pouco a dinâmica das sombras. Eu gosto bastante de estudar isso, é bastante legal, tá? Para a gente entender um pouco essa dinâmica das sombras, a gente tem que falar um pouco do movimento aparente do Sol. O que significa movimento aparente do Sol? Por que a gente fala aparente, né? Porque a gente sabe que o Sol ele não está se movimentando. Ele está parado no centro solar e quem está movimentando, na verdade, são planetas em torno dele, né? Inclusive a Terra. Apesar da gente parecer que ele está movimentando para a gente, quem está movimentando é a Terra. Por isso que a gente fala de movimento aparente do Sol, tá? É um movimento aparente porque efetivamente quem é o Sol, tá? E a gente tem essa dinâmica da sombra que vai mudando são as estações dos anos. Em que dia do ano nós estamos, ok? Então, veja bem. Primeira figura. Essa primeira figura aqui, ok? Então, a gente tem o Equador e os dois trópicos, ok? Se eu colocar aqui, localizar aqui, por exemplo, Belo Horizonte ou São Paulo, tanto faz. Belo Horizonte e São Paulo, eles vão estar onde? Vou colocar BH, que é a minha capital, tá? Eles vão estar onde? Ele vai estar entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, né? Praticamente o Brasil todo, menos os 3 estados do sul, né, e um pedacinho de São Paulo, que está entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, certo? Então, sombra de BH, olha só, vai acontecer de diferentes formas ao longo do... Veja bem, quando é verão para a gente, o Sol vai estar exatamente sobre o Trópico de Capricórnio, não é? Quando é verão, o Sol está exatamente sobre o Trópico de Capricórnio, fazendo com que a sombra de qualquer seja o quê? Norte, tá? Lembrando que aqui é norte e aqui é sul, tá? Então, durante o solstício de verão para a gente, né, que é o dia voltado para onde? Para norte, ok? A sombra de qualquer coisa que está entre o Equador e o Capricórnio, ou seja, da cidade de BH, da cidade de São Paulo, tá? Vai estar voltado para norte, ok? Já quando é equinócio, ou seja, no dia da primavera ou do outono, a nossa sombra vai estar voltada para o sul, porque veja bem, o Sol está exatamente em cima da linha do Equador e a gente que está aqui no trópico Equador, a nossa sombra vai virar para sul, ok? E ainda, quando for inverno para a gente, ou seja, quando estiver câncer, a nossa sombra também vai voltado para sul. Ok? Entender essa dinâmica de sombra é algo um pouco complicado de se entender inicialmente, mas é bastante interessante. Vou fazer outro exemplo. Bem, vamos fazer uma outra. Nova York. O que a gente tem aqui em New York? New York está acima do Trópico de Câncer. Beleza? Ela está lá nos Estados Unidos, que está ao norte do Trópico de Câncer. Beleza? Então, durante todo o ano, a gente consegue concluir algumas coisas em relação à sombra dos objetos, né, que estão em Nova York. Veja bem, o Sol vai estar sempre ao sul de Nova York. Então, a sombra de Nova York sempre vai estar voltada para quê? Para o norte, independentemente da estação do ano. Veja bem, porque olha só, durante o solstício de verão, para a gente, o Sol vai estar ao sul de Nova York, fazendo com que a sombra seja contrária. Que começam a primavera e o outono também, né? Nova York vai ter sombra voltada para o norte. E da mesma forma, quando é verão para eles, no hemisfério norte, também a sombra de Nova York, dos objetos de Nova York, vai estar voltada para o norte, tá? Sempre. Isso, a justificativa é porque Nova York está acima do Trópico de Câncer. Tudo que está acima do Trópico de Câncer, independentemente de qual estação do ano está, ou seja, independentemente de qual dia do ano está, a sombra deles vão estar voltada para o norte.
Tudo bem? Mais um exemplo. Agora, alguma cidade que está entre o Trópico de Câncer e o Equador. Alguém sabe me dizer alguma cidade que está entre o Trópico de Câncer e o Equador? Está aqui, olha só. Alguma cidade que está aqui? Alguém sabe me dizer? Qualquer cidade? Quem é bom de geografia aí? Não. Miami ainda está acima do Trópico de Câncer. Os Estados Unidos inteiro está acima do Trópico de Câncer. Então, Miami não está. Ó. Vamos ver. Olha só. Havana, em Cuba, talvez. Vamos dar uma olhada aqui no... Talvez. Provavelmente. Olha só. Cuba. Né? Olha só. Cuba está quase sendo cortado pelo Trópico de Câncer. Então, com certeza, a Havana em Cuba vai estar entre o Trópico de Câncer e o Equador. Tá? Mas alguma cidade bastante interessante que a gente vai conseguir ver isso, sei lá, qual que é a capital da Nicarágua, tá? Que fica localizada aqui na América Central. Managua. Né? Managua é uma cidade que está entre o Trópico de Câncer e o Equador, tá? Então, vamos utilizar ela como exemplo. Tá? Vou colocar aqui MA. Tá? Managua, a dinâmica da sombra vai ser como? Veja bem, durante o verão, para a gente, tá? Sempre vou colocar o sul como exemplo. O verão, o nosso sol vai estar em cima do Trópico de Capricórnio. É o primeiro dia de verão. Fazendo com que a sombra da capital da Nicarágua esteja voltada para qual hemisfério? Alguém já sacou como é que a gente consegue visualizar isso? Né? Verão, primeiro dia de verão para a gente. O sol está sobre o Capricórnio. Sombra de Managua vai estar voltado para qual hemisfério? Norte ou sul? O pessoal vai estar voltado para norte. Norte. Pro norte. Olha só. Veja bem, se o sol está aqui, né, a sombra vai estar voltada para o norte. É como se a gente tivesse, olha só, vou desenhar aqui, talvez eu vou conseguir entender melhor. Está aqui. Se o sol está aqui, olha só, se o sol está aqui, a sombra que ele vai projetar sobre esse objeto vai ser o quê? Voltado para o norte. Ok? Beleza? Ah, tudo bem. Eu estava Se o invertendo sol o jeito de agora ver aqui mesmo. no- Eu estava pensando, Pois olhando por outra visão. Então, olha só, esse desenho aqui facilita muitas coisas, né? Se o sol está aqui, você consegue fazer esse exemplo até mesmo com uma lâmpada na sua casa, né? A gente consegue fazer um experimento com alguma lâmpada na casa para a gente conseguir visualizar isso melhor. Mas então, se o sol está aqui, olha só, que é o Trópico de Capricórnio, qualquer cidade que está ao norte dele vai ter sombra projetado para norte, ok? Agora, se tivesse uma cidade aqui, olha só, uma cidade que está ao sul do Sol, vai ter sombra projetado para o sul, tá? Então, a gente pode simplificar isso muito facilmente. Localiza o Sol, tá? Vai ser sempre em relação à influência da localização do Sol. Se o Sol está em uma linha imaginária, né? Vamos falar que está sob o Trópico de Capricórnio. Tudo que está ao norte do Trópico de Capricórnio vai estar com sombra voltada para o norte. Tudo que está ao sul do Trópico de Capricórnio vai estar com sombra voltada para o sul. Beleza? Melhorou um pouco essa dinâmica das sombras? Melhorou. Ótimo. Além disso, né, dela estar voltado para o sul e do norte, a gente também, essa sombra também vai poder variar um pouco o seu tamanho em relação às estações dos anos. Tá? Então, olha só aqui, a gente tem a sombra de um poste em Belo Horizonte ao meio-dia solar. Tá? E ela aumenta de tamanho e ela também varia se ela está para o norte ou está para o sul. Tá? Porque isso depende da distância que o Sol está deste ponto. Olha só, veja bem. Número 1, né? Primeiro dia, né? O número 1, primeiro item, no solstício de verão. No solstício de verão, o nosso Sol vai estar no Trópico de Capricórnio, tá? E a nossa sombra vai estar mais ou menos este tamanho aqui, o tamanho do Sol, tá? O tamanho da sombra. Tá? Ela vai ser uma sombra voltada para o norte e vai ser muito pequena, tá? Por quê? Vamos ver. Ó, vou fazer o desenho aqui de novo. Deixa eu ver se eu consigo outro aplicativo aqui para fazer o desenho que fica mais fácil. Essa dinâmica da sombra é interessante a gente pensar. Eu fico andando na rua pensando sobre isso. Carregando.
Veja bem, temos aqui nosso chão, ok? E aqui a gente tem o trópico de Câncer. Aqui o Equador. E aqui o trópico de Capricórnio, um pouco menor. Beleza? Então, veja bem. Quando é verão pra gente, tá? Olha só, o Sol tá aqui. BH vai estar mais ou menos aqui. Belo Horizonte. Ok? Então, quando o Sol está exatamente aqui, a sombra que o Sol vai projetar vai ser de um certo tamanho. Certo? E vai estar com certeza voltado para o norte. Beleza? Vocês conseguem visualizar isso? Quando o Sol estiver sobre a linha do Equador, ou seja, quando for equinócio, essa sombra vai inverter. Olha só, a sombra vai estar aqui. Aqui. Né? Ela vai estar agora voltada para o sul e ela vai ter um certo tamanho. Beleza? O Sol vai continuar a se mover e vai chegar um ponto que ele vai estar sob o trópico de Câncer, fazendo com que a sombra aumente de tamanho, porque a distância entre o Sol e BH vai ser maior. Então, olha só, a distância do Sol, da sombra vai aumentar, né? O tamanho da sombra vai aumentar, tá? Essa que é a dinâmica em relação ao tamanho da sombra e em qual hemisfério que ela está voltada, para o norte ou para o sul, certo? Compreenderam melhor essa dinâmica da sombra? Tá? Isso varia para várias cidades, né? Cada cidade, em relação, em função da sua localização geográfica, vai variar e também em relação ao dia do ano. Tá bom? Ok? Isso era muito utilizado para se orientar geograficamente há muitos anos atrás, para definir qual que era o dia do ano que a certa localização geográfica, que certa cidade estava. Tá? Isso é bastante interessante observar esses fenômenos de sombra. Alguma dúvida até aqui? Acho que já deu 17,5, não vou continuar. Vou mandar algum exercício sobre isso lá no Google Classroom, para a gente tentar corrigir na próxima aula. Tá? Tudo bem? Tudo bem, Alguma prof. dúvida até aqui? Hoje tá de boa. Ótimo. Então, até mais, bom descanso para vocês, bom final de semana. Até a próxima. Igualmente, prof. Tchau, tchau.